Antes de tudo eu queria... Olha só, antes de tudo eu queria dizer que eu tô meio gripado, eu tô fanho e minha voz tá uma bosta. Espero que gostem do vídeo. E aí, cara, você tá ligado que eu tô escrevendo a minha versão do Ragnarok, né? Não? Olha só, vai no link na descrição e leia que eu tenho certeza que tu vai gostar. E também na descrição está o link do meu server do Discord, meu canal reserva. Um beijo pra vocês e espero que curtam o vídeo. E aí, beleza? Hoje estou aqui para esclarecer o que muita gente ainda tem dúvida. Reflexo divino do Adão. O que é, o que faz, do que se alimenta, onde vive, esses detalhes importantes aí. Então vamos lá desde o início com os fatos. Lembrando que nada do anime deve ser usado como argumento. O mangá e as traduções oficiais, as que são impressas ou as scans em japonês, que devem ser usadas como material em discussões como essas aqui, por exemplo. O reflexo divino ou reflexão divina é uma habilidade dada a Adão por Deus, que foi criado à imagem do mesmo. Adão olha para Deus e Deus olhou para o Adão, fazendo dele o reflexo do próprio Deus. Com essa habilidade, ele copia técnicas divinas à vontade, porém não as armazena como muitos acham. Eu mesmo já comparei o reflexo divino com o Sharingan no passado, mas depois de um tempo eu percebi que está mais para um full counter do Meliodas. Por quê? Ué, já está no nome. Reflexo. Ele reflete o que está sendo usado contra ele. Por exemplo, lá contra a serpente, ele copiou a técnica que ia ser usada contra ele. E não, ele não cria partes novas no corpo dele. Ou seja, ele não copiaria os 4 braços de Shiva e ele não pode transformar seu corpo em armas. Existe uma grande diferença entre alterar algo que tu já tem e criar 2 braços novos do nada. E claro, mesmo que ele tenha copiado a técnica da serpente, as suas mãos tenham sido meio que alteradas, parece que as unhas cresceram, a mão ficou um pouco maior. E existem argumentos que dizem que ele pode alterar o corpo, mas um nível pequeno, porque ele não alterou o corpo dele quando enfrentou os Zeus. O Zeus ficou musculoso, mais forte, ele não ficou. Ele apenas copiou a técnica e a força sem mudar o corpo. Mas sinceramente isso é mais a inconsistência na escrita do Memura do que qualquer outra coisa, cara. Mas enfim, que parênteses gigantesco que eu fiz, hein? Puta que pariu. Porque é mais full counter do que Sharingan. Veja bem, o Adão tem no mínimo 7 milhões de anos de idade. Já que é o primeiro humano, imagina quantas lutas ele já não teve. Imagina quantas técnicas ele teria em seu arsenal se pudesse simplesmente meter um Sharingan e lembrar a técnica que ele copiou. E isso também reforça ao fato de ele não poder copiar humanos. Mas isso aí a gente fala em outro momento também. Outro argumento é o próprio nome, como eu já disse. Ele reflete o ataque recebido, é um reflexo divino. Ele é um espelho da técnica divina que está vindo até ele. Outro argumento é que no final da luta, ele só usou a direita e a esquerda de Deus e o soco que ultrapassa o tempo, porque era exatamente o que Zeus estava usando contra ele repetidamente. Ele só usa o que o seu oponente usar. Então, entendam, ele não armazena técnicas. Mas os fanboys adoram dar aquela forçada, aquela distorcida na palavra, tá ligado? Vendo pelo em ovo, coisa onde não tem, é normal. Fanboy é isso. Adão é um espelho do seu oponente. É quase como se ele fosse um reflexo divino do Deus que ele está enfrentando. Vocês entenderam? Entenderam o que eu fiz ali? Entenderam? Faz só. Eu tenho que soletrar, eu tenho que desenhar pro povo entender. Outra coisa que os fanboys adoram fazer é usar os feitos do Adão contra os Zeus a favor dele em lutas contra outros oponentes. Não faz sentido nenhum, pois os feitos que o Adão tem a partir do jab meteórico é tudo copiado dos Zeus. Porque aí vemos ele ativar o reflexo divino. Mas isso não tira o fato de que o Adão, sem copiar ninguém, é o humano mais rápido. Na real, é o segundo personagem mais rápido da obra inteira. E copiando os Zeus, ele fica tão rápido quanto ele. Mas não, gente, não adianta usar as técnicas que ele usou contra os Zeus como argumento que ele derrotaria Thor, por exemplo. Não faz sentido. Porque as técnicas que ele usou contra os Zeus, ele só vai poder usar contra os Zeus. As técnicas que ele copiar do Thor, ele vai poder usar contra o Thor. Porque ele é um reflexo divino do Deus que ele está copiando. Sim, eu gostei dessa frase, eu achei bem pensada, eu vou usar ela de novo depois. Sobre poderes especiais, acredito que sim, Adão poderia copiar o fogo de Shiva e os raios de Thor, pois ele copiou o poder de parar o tempo de Zeus. Parar o tempo não é um golpe físico, e mesmo assim, Adão refletiu, ou seja, o seu reflexo também se aplica a poderes especiais como esses. Mas não, ele não vai transformar o braço dele em um tridente, não tem nada que sustente essa atrocidade aqui, tá? Não tem nada que sustente isso. O que sabemos até agora? Reflexo divino é tipo um full counter. Ele não pode copiar as armas dos oponentes, ele pode copiar a força deles, os poderes especiais e acredito que a velocidade do ataque também. E ele tem
reflexos automáticos. Ele desvia de qualquer ataque que seus olhos conseguem ver, contanto que seja fisicamente impossível, né? Por exemplo, se ele não estiver sendo agarrado, seus olhos vão garantir que ele desvie do ataque refletido. Mas e as técnicas humanas? Aí vamos à parte polêmica. Vamos lá. A habilidade do Adão é de copiar técnicas divinas. Ponto. É isso que diz nas traduções oficiais impressa pela Viz Media em inglês e na versão japonesa também. Existem traduções de fãs que dizem que ele poderia copiar até técnicas divinas, remetendo que ele poderia copiar qualquer outra técnica de origem não divina. E quando eu me refiro a origem não divina, eu me refiro a humanos, demônios, anjos, semideuses. Todos esses seres nasceram em planos divinos, são divindades. Por isso que ele copiou a serpente. Por isso que ele poderia copiar também o Rajun, o Chiyu, porque são seres divinos, nasceram em um plano divino. Mas isso dele copiar até técnicas divinas, remetendo a que ele pode copiar técnicas humanas, não é oficial. O oficial é, ele copia técnicas divinas, ponto final. Mas isso também não quer dizer que ele não possa copiar técnicas humanas, pois a tradução não diz apenas técnicas divinas. Então, ele pode copiar técnicas humanas ou não? Se formos pelos fatos apresentados diretamente do que está sendo escrito ali, não poderia. Mas, se nós distorcermos a frase, ele poderia. Mas a partir de agora, o que eu vou falar agora é achismo. Acredito que ele não pode por alguns motivos. Seguinte, primeiro, a técnica é reflexo divino. Ele é a imagem de Deus, dos deuses. Ele copia apenas as técnicas dos deuses. Segundo, ele é o primeiro humano. Deus criou ele a partir da sua própria imagem. Como ele poderia criar alguém capaz de copiar técnicas de uma raça que ainda nem existiu? Técnicas que ainda não existem. Imagina só essa conversa. Então eu posso copiar técnicas divinas com esses olhos? Sim. Só técnicas divinas? E as dos humanos? Tem outro humano com alguma técnica aí pra você copiar? Não. Como você quer copiar as técnicas que ainda nem foram inventadas por uma raça que acabou de ser criada? Isso faz sentido pra você? Acho que não. Entendem? Na minha cabeça não faz sentido ele copiar técnicas humanas, a não ser que Deus tenha dado pra ele um poder onipotente que transcende o tempo e a realidade, mas isso é apenas achismo da minha parte. Estou aberto a argumentos inteligentes para que mudem minha opinião, obrigado, e já deixa o like aí na moral, por favor. Moral da história: dizer que ele não pode copiar técnicas humanas é achismo. Dizer que ele pode copiar técnicas humanas também poderia ser considerado achismo, mas seria um achismo mais forçado. Porque, né, dizer que ele pode quando a tradução oficial diz ele copia técnicas divinas, ponto final, é complicado. Mas o meu achismo é, ele não pode. Resumo da ópera: reflexo divino. Reflete as técnicas que recebe e não as armazena. Consegue desviar de qualquer técnica que ele for refletir, contanto que não esteja fisicamente ou mentalmente restringido. Pode copiar a força, a velocidade e os poderes especiais dos oponentes. Pode copiar apenas técnicas divinas. Não foi encontrado argumentos o suficiente que suporte o argumento dele copiar técnicas humanas. Se ele usar demais os seus olhos com técnicas super poderosas repetidamente, ele ficará cego. Ele não pode transformar o seu corpo em armas. E ele não pode acrescentar membros a mais a seu corpo. E é isso aí, eu estou aberto às suas opiniões aí nos comentários a respeito dele copiar técnicas humanas, mas eu dei aqui meus argumentos e achismo do porquê acredito que não. Espero que um dia um dos 3 autores ou algum editor esclareça essa coisa pra gente, seria ótimo. Só um tweet, é só isso que a gente precisa e tá resolvida a situação. Lembrando aos fanboys e os irritadinhos de plantão, essa é a minha opinião, e se você concordar com ela, show. Se não concordar, tá ok também. Mas não veja isso como eu dizendo que isso aqui é a verdade absoluta sobre o Adão e as suas habilidades. Porque nem pra mim é uma verdade absoluta, é apenas o que eu acho, a minha opinião. É apenas a verdade pra mim. Verdade absoluta é aquela verdade que tu tem 100% de certeza de que isso é um fato, que isso aí é realidade. Mas quando envolve um pingo de achismo, não é mais uma verdade absoluta. O que é o caso aqui. E é isso pra esse vídeo, beijo pra vocês e fui!